Amados, eu já vou começar a pregar, mas o maior desafio para a minha vida e para a sua vida, para eu e você crescermos em Deus, é eu e você não sermos satisfeitos com este mundo. O problema dos crentes desse século, e de qualquer pessoa que está prosperando, ou país que prospera, é que as pessoas elas se satisfazem com este mundo. E não clamam mais por Deus, por mais de Deus da sua vida. Mas a única fonte de satisfação completa na minha vida e na sua vida precisa ser Deus. Deus. Deus precisa ser a nossa única fonte de satisfação. Por que oramos pouco? Porque não temos necessidade de orar. Por que não lemos a Bíblia? Porque não temos necessidade de ler a Bíblia. É simplesmente fruto de necessidade. Se eu necessito, eu oro. Se eu necessito, eu leio a Bíblia. Mas se eu não tenho necessidade, eu não faço. Mas é simples assim. E é isso que precisa mudar nas nossas vidas. Eu e você precisamos começar a ter necessidade por mais de Deus. Necessidade por mais de Deus. Porque eu sei que se a coisa apertar para o teu lado, você vai estar mais perto de Deus. Mas sabe o que o diabo faz aí? Ele te deixa prosperar. Ele não te dá luta. Ele te deixa uma vida assim mais ou menos. E você vai mais ou menos para o céu. Mais ou menos assim, né? Sim, vai no cara e coroa. Amados, fome e sede por mais de Deus. Você deseja isso? Então coloque isso no seu primeiro motivo de oração. Dizendo: Senhor, eu quero ter mais sede e mais fome de Ti. Mais sede e mais fome de Ti. É isso que eu e você precisamos. É isso que eu e você precisamos. Amados de Deus, Ele vai nos surpreender. Amém, queridos? Nós temos conversado nesses dias acerca de sonhos. E eu desafiei você na última semana a escrever os seus sonhos. E que às vezes nós temos a infeliz compreensão que Deus ele não abençoa os nossos sonhos, mas Deus abençoa os nossos sonhos. Falamos sobre isso na última semana. Deus quer que você prospere, Deus quer que você seja abençoado. Deus deseja isso. Deus ele quer mover na sua vida de uma forma extraordinária. Ele deseja fazer isso. Ele quer fazer isso. Mas aí você precisamos entender a como eu e você conquistarmos isso. A como lograr êxito nos sonhos que eu tenho, nos sonhos que Deus planejou também para a minha vida e para a sua vida. Amém, queridos? Então eu queria que você lesse comigo em Provérbios capítulo 16, o versículo de número 3. Provérbios 16, verso 3. A palavra de Deus diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou aqui na versão atualizada de Almeida: entrega ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amado Deus, nós queremos nos expor à Tua Palavra. Que a Tua Palavra não seja somente uma palavra, mas que essa palavra venha estar produzindo uma fé nos nossos corações. Porque uma palavra que sai da sua boca é rema de Deus, a palavra de Deus. Senhor, eu quero declarar sobre cada vida paz, quietude em cada coração, quietude, Senhor, e também simultaneamente
um coração cheio de fé. Senhor, vai despertando. Senhor, à medida que for ministrando, o Espírito Santo vai aumentando a fé. Porque aquilo que o Senhor tem para nós é extraordinário. Senhor, aquilo que nós pensamos, Senhor, não chega perto daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia, Senhor. Espírito Santo, tens o controle. Aleluia. Amém e amém. Mas na semana passada eu conversei sobre que Abraão, ele tinha um sonho de ter um filho. Esse era o sonho de Abraão. E Deus, ele é tão tremendo, tão extraordinário, que ao invés de simplesmente dizer: Abraão, eu vou te dar um filho, ele disse: não, Abraão, você vai ser pai de uma poderosa nação. Mas Deus faz coisas maiores aquilo que eu e você pensamos ou imaginamos. E o texto diz: consagre ao Senhor, entregue a Ele, confia a Ele aquilo que você pensa, os seus planos, e eles serão bem estabelecidos. Para colocar esse fundamento, eu quero usar como pano de fundo a história de um homem extraordinário. O nome dele se chama Safenate Paneia. Safenate Paneia. A tradução desse nome é tesouro de repouso glorioso. Este homem foi reconhecido por um povo ímpio e infiéis de Deus, um homem que tinha na sua vida um tesouro extraordinário. A glória de Deus estava sobre a vida dele. Safenate Paneia, um homem extraordinário. Você conhece esse homem? Quem conhece? Eu só estou usando o nome. Esse homem, Safenate Paneia, o nome dele é José. José. Esse nome, Safenate Paneia, foi dado por Faraó a José, dizendo: há um tesouro extraordinário na sua vida. Há um tesouro glorioso na vida dele. Mas é interessante nós conhecermos um pouquinho mais a história de José. Porque José foi conhecido como um sonhador, alguém que sonhava, mas às vezes nós não compreendemos o processo, nós não compreendemos o mover de Deus para os seus sonhos. Lendo o livro de Gênesis, você vai ler, eu não vou ler todo o texto, que eram muitos capítulos para nós lermos. Mas José, quando ele teve os seus sonhos, ele tinha, a Bíblia diz que ele tinha 17 anos. Um jovem, 17 anos, como eu e você aqui. Um jovem. Eu sou jovem há mais tempo, alguns são jovens há menos tempo, outros são jovens há mais tempo do que eu. Então somos jovens. Quantos jovens temos aqui, amém? Aleluia. Mas ele teve sonhos, e esse jovem teve um sonho, um grande sonho. O sonho de José era governar sobre a sua casa. Ele tinha esse sonho. E é interessante que ele teve 2 sonhos, literalmente um sonho, não somente projeto, de governar a sua casa. Porque qual era o contexto de José? José era filho da esposa preferida de Jacó. Era o filho preferido, era para ser o primogênito. O desejo de Jacó era que José fosse o primogênito dele. Mas não foi, porque era da sua esposa preferida. Não foi. Mas dentro dele ele tinha: eu quero governar a minha casa. E de repente ele teve um sonho. Deus lhe dá um sonho que ele está em pé. E de repente vem 11 feixes e representava todos os seus irmãos e se inclinavam diante dele. E os irmãos entenderam o sonho. Logo depois ele tem um outro sonho, onde está ele, vem o sol e a lua, e 11 estrelas se prostram diante dele. Daí o Jacó ainda pergunta: mas filho, será que seu pai e sua mãe e seus irmãos vão se prostrar diante de ti? Tu não acha que você está se achando um pouco? Mas com certeza, com um jovem da idade de José, aquilo mexia com o íntimo dele, mexia com o ego dele. E ele estava pensando: eu sou o cara, eu vou, sabe, Deus tem me chamado. E o que, ao invés de chamar para si, em vez de ter o carinho dos seus irmãos, o reconhecimento dos seus irmãos, os irmãos dele começavam a odiá-lo. A odiar ele.
a odiar José. Ele tinha sonhos, e o que é interessante é que o próprio Deus plantou esses sonhos no coração de José. E aqui vem algo importante: muitos dos seus sonhos, saiba, foi Deus que plantou na sua vida. O próprio Deus plantou. Não são sonhos impossíveis, talvez possíveis aos seus olhos, possíveis às situações que estão ao seu redor, mas Deus é um Deus do impossível. Você quer que Deus é um Deus do impossível? Então são sonhos, não despreze, sonhos que Deus tem plantado no seu coração. E ninguém entendia os sonhos de José. E o que é? José, ele foi como qualquer jovem, como qualquer ser humano, tentar colocar o seu sonho, implantar o seu projeto de vida na força do seu braço. A Bíblia diz que tudo aquilo que os seus irmãos aprontavam, ele era o maior cagueta da família. Ele entregava, ele era o dedo duro da família. Ô paizão, olha, Rubem fez esse negócio. Ô paizão, Judá está aprontando. Paizão, olha. Mas os irmãos não queriam ver ele nem pintado de ouro. E José se achava. E ele acabou sendo mal falado. Numa primeira oportunidade que seus irmãos tiveram, os seus próprios irmãos o prenderam, o venderam como escravo, e ele foi como escravo para o Egito. Escravo. Alguém que tinha o sonho de governar sobre a sua família, foi pelos seus próprios irmãos vendido como escravo. Para muitos, talvez aqui diz: acabou a história, acabou os sonhos, aquele sonho lá não tem nada a ver. Chegando no Egito, ele foi na casa de Potifar, um oficial da corte de Faraó, um alto oficial. E lá nesse lugar, ele serviu a Deus. Servia a Potifar e aprendeu a servir. E a Bíblia diz que Deus prosperava tudo aquilo que José botava a mão. Tudo que José botava a mão prosperava. Mas olha só que coisa interessante. Ele estava onde? No meio da sua família? Não. Ele estava no lugar que ele deixava confortável? Não. Ele estava escravo numa terra estrangeira. E lá naquele lugar, tudo aquilo que ele botava a mão, prosperava. Potifar foi tão esperto, que ele, percebendo isso, colocou ele sobre como governador, como o mordomo de toda a sua casa. Porque ele tinha reconhecido que Deus estava sobre a vida dele. Mesmo escravo, no país estrangeiro, distante, Deus estava prosperando ele. E de repente, os olhos da esposa de Potifar caem sobre José. Os olhos dela. E ela dizia insistentemente, dia após dia, e não devia ser uma mulher feia: deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo. Mas talvez use a sua imaginação, dá para ver toda a forma que ela provocava José. Deita-te comigo, deite comigo. E José, para guardar a sua santidade, o seu relacionamento com Deus, ele diz: não farei isso. Por fazer aquilo que é justo, ela contou uma história que ele tentou violentá-la e ele foi mandado para a prisão. Cara abençoado, tremendo. E a Bíblia diz que lá na prisão, e olha só, amado, injustiçado, não tinha feito nada de mal. Lá na prisão, Deus usou de bondade com ele. E ele começou a ajudar o carcereiro. De repente apareceu 2 camaradas que tiveram 2 sonhos. Um, o copeiro do rei, alguém íntimo do rei. Ele tem um sonho, interpreta. Sabe? Deus se move de uma forma extraordinária. E ele diz: olha, lembra-te de mim quando você está diante de Faraó. Eu estou aqui por causa de uma injustiça. E o cara esquece dele completamente, está na corte. Mas passado mais alguns anos, a Bíblia diz 2 anos, Faraó tem um sonho. E este homem lembra-se de José. E aqui é algo que eu e você precisamos reter. Eu quero começar a pregar a partir de agora. Só estava contando a história.
Amados, José, ele tinha um sonho, um projeto. Um projeto. Com 17 anos, aquilo caiu no coração dele. E ele, quanto mais aquilo, ele assumiu esse sonho, e ele tentou fazer do jeito dele, e Deus disse, não é do teu jeito, é do meu jeito. E ele é vendido como escravo pelos seus irmãos, as pessoas mais próximas dele. Ele foi vendido como escravo. Ganharam 20 moedas de prata. Em segundo lugar, ele começou a servir na casa de Potifar. Ele, em função de fazer a coisa certa, a escolha certa, ele é punido. Mas eu e você ia chutar o balde com Deus. E aí foi punido. Deus, como é que pode? Eu fiz a tua vontade, eu me deitei com ela, olha que vontade deu. Mas Deus foi punido. No cárcere, amados. Ele vai e ajuda alguém e os caras esquecem dele. Mas diga assim, em um dia. Não, diga como crente, assim, em um dia. De novo, um dia. Amados, em um dia, um prisioneiro se torna o homem mais poderoso do Egito. Diga, um dia. Mas um dia, precisou apenas de um dia, para Deus trazer à realidade o sonho de José. Um dia. Mas para Deus, apenas um dia é possível. Um dia basta. Para Deus fazer o sonho dele se transformar em realidade nas nossas vidas. Diga assim a pessoa que está do seu lado, um dia. Diga para ela, um dia é suficiente para Deus. O problema, amados, é que um dia não é suficiente para mim e para você. E o que acontece, amados? Em um dia o sonho torna-se realidade. Mas por um processo ele é construído. Por quê? E aqui, amados, as pessoas geralmente não entendem isso. Nós temos que entender que José, para ele cumprir o seu sonho, aquilo que ele tinha, que Deus até tinha colocado no coração dele, ele precisou caminhar, ele precisou passar por um processo. O problema é que eu e você, nós não gostamos de processo. Você gosta de processo? Não. Por quê? Porque todo o processo, na nossa ótica, na minha ótica, na sua ótica humanista, ele é demorado, ele é duro e é desnecessário. Porque eu e você achamos que sabemos. Eu e você achamos que damos conta. Eu e você achamos que sabemos mais que os outros. Porque achamos isso. E Deus, ele precisa interagir na nossa vida com um processo. Amados, quem foge do processo não realiza sonho. Quem foge do processo não realiza sonho. E aqui vem algo muito importante que eu e você precisamos perceber. O diabo, ele sempre tenta colocar na nossa mente, no nosso coração, algo dizendo, não vai dar certo o processo, nunca vai dar certo isso. O processo é longo demais, não compensa. Eu vou provar para você que compensa. O processo não é ruim, é muito, sabe, dura demais. Deus acha que esqueceu de mim. Faça o seguinte, conta comigo. José, com aproximadamente 17 anos, ele teve os seus sonhos. Ele teve o sonho. 17 anos. Nesse tempo, ele foi vendido como escravo. A Bíblia diz que com 30 anos, ele se tornou governador do Egito. O homem mais poderoso daquela época do planeta. E, amados, o tempo dele de processo foi 13 anos. Diga, 13 anos. Talvez alguns coisa mais, foi muito longo, foi nada. A Bíblia diz que José morre com 110 anos. Por quantos anos ele desfrutou do seu sonho de uma forma plena? 80 anos. Por 80 anos, ele desfrutou do seu sonho. Ele teve longevidade no projeto. Por quê? Ele não fugiu do processo. Diga a pessoa que está do seu lado, Deus quer trabalhar na sua vida.
Amados, Deus, sabe aquele sonho que você escreveu? Deus diz, ok, é seu, mas eu sei como alcançar esse sonho melhor do que você. Essa aqui é a questão que muitas vezes nós não fazemos as contas. E o que José precisou aprender? O processo de José é o exemplo que eu e você precisamos seguir. O processo. O primeiro ponto do processo, ele aprendeu a servir outros. Aprendeu a servir outros. É importante nós notarmos que José ele tinha a perspectiva de ser servido. Meus irmãos vão me servir, meus irmãos vão me servir, eu vou ser o chefe, eu sou o filho preferido do papai. Mas a primeira coisa que Deus ensinou para ele, você precisa aprender a servir os outros. Servir os outros. Diga assim, eu preciso aprender a servir os outros. Em segundo lugar, ele dependia de tudo de Deus. Ele aprendeu a depender de Deus. Mas chega um momento que nós não temos nada, absolutamente nada. Você está sem dinheiro, sem condição, sem amigos, deixado, abandonado num canto, você não tem absolutamente nada. Mas esse teu absolutamente nada, se você estiver com Deus, é absolutamente tudo. Então o que é melhor, o nada deste mundo ou tudo em Deus? Então quando você fica com absolutamente nada, sem esperança, como dizem alguns, com a mão na frente e outra atrás, você não sabe o que fazer. Nesse tempo, você tem Deus. Deus, diga Deus. Porque na casa de Potifar, ele aprendeu a servir, e Deus era tão bom na vida dele, que tinha lá, amados, uma plantinha toda ressequida. José botava a mão, aquela planta se tornava viçosa. Tudo o que José botava a mão, prosperava. Por quê? Porque a bondade de Deus estava sobre ele. Amado, saiba de uma coisa. Eu vou ficar até mais perto de você para falar isso. Tudo que você botar a mão, dependendo de Deus, prospera. Tudo. Você não depende da força do seu braço, da sua capacidade técnica, mas aquilo que você botar a mão, prospera. Prospera. E sabe o que é tremendo? O texto diz que as pessoas ao seu redor começarão a descobrir isso. Diz, cara, é o que Potifar aconteceu. Cara, José fez isso, prosperou. Eu vou deixar ele como chefe da minha casa. E ele vai prosperar. E a Bíblia diz que Potifar prosperou pelas mãos de José. Diga assim, Potifar prosperou pelas mãos de José. Agora saiba de uma coisa, essa forte. Para você ter a sua prosperidade, primeiro você precisa servir para prosperar outras pessoas. Uau! Se você não sabe servir para que outras pessoas sejam prósperas, através da sua vida, Deus não vai fazer que você prospere. Não foi assim com José? Deus, usa a minha vida para prosperar o meu chefe. Usa a minha vida para prosperar o meu irmão. Uau! José estava ganhando alguma coisa quando ele servia Potifar? Não. Ele continuava sendo conhecido como escravo hebreu. Mas ele não se importava que através da vida dele, Potifar prosperava. Você quer encontrar a sua prosperidade? Trabalhe pela prosperidade dos outros. Deixe Deus fluir para que outras pessoas sejam prósperas através da sua vida.
dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Amém? Você recebe essa palavra? Que mais? Faça das circunstâncias, antes disso. Não negocie o seu caráter, nem o seu relacionamento com Deus, por um prazer ilícito. José teve várias oportunidades de ter prazeres fugazes, ilícitos, mas disse: eu não vou negociar o meu caráter em função disso. Eu vou me manter fiel a Deus. Quando a esposa de Potifar tentou fazer uma potifaria com ele, tentou seduzi-lo de todas as formas, e ele diz assim: porventura eu poderei pecar contra o meu Deus? Mas ninguém ia ficar sabendo, não tinha ninguém na casa. Teve um dia que ela botou todo mundo embora, e sei lá se ela estava vestindo alguma coisa. Diz: porventura pecarei ele contra o meu Deus? E o que José fez? Fez de uma pessoa que eu tenho a força, eu consigo? Não. Ele vazou, saiu correndo. Não vou macular o meu relacionamento com Deus e o meu caráter. Amados, José fez das adversidades, ele criou oportunidades. Das adversidades, ele criou oportunidades. Amados, aonde ele estava, ele servia. Essa era a oportunidade dele. Ele estava lá no carcereiro, preso, disse: eu vou fazer alguma coisa. Ele ajudava o carcereiro, ele ajudava as pessoas. Ele estava em dificuldade, ele servia. Ele fazia das adversidades oportunidades. Por isso ele cresceu. Mas José, ele só entendeu o tamanho do sonho mais tarde. José tinha um sonho, e olha só como Deus é tremendo. Ele tinha um sonho, era um sonho de Deus no coração dele. Eu vou governar sobre a minha casa. Mas um líderzinho tribal lá, de 70 pessoas. E o sonho de Deus era muito maior. Os sonhos de Deus são sempre maiores que aquilo que eu e você podemos pensar, pedir ou imaginar. E Ele governa sobre a sua casa, claro que governa, mas Ele governa sobre toda a nação do Egito. Aleluia! Ele se preparou, o espírito, a alma e o corpo. É interessante perceber que ele se preparava, ele ajudava, ele servia. Mas o maior preparo que eu e você podemos ter é servir aonde há necessidade. Você quer ser usado por Deus poderosamente? Quem deseja isso? Sirva onde tem necessidades. Esteja sempre pronto, no espírito, na alma e no corpo. Não diga: amanhã eu faço, quem sabe eu consigo. Talvez o seu dia chegue hoje. Se você estiver preparado, você vai se tornar governador. Imagine-se naquele dia o faraó chega para um sonho com ele. Olha, eu tive um sonho, tinha 7 vacas gordas, saíram do Nilo. De repente veio 7 vacas magras que engoliram as gordas. Depois eu tive outro sonho, de 7 espigas grandes, graúdas. E veio 7 espigas menores e engoliram as outras. O que isso significa? José, me falaram que você interpreta sonho. Qual é? Não, sabe o que é, faraó? Essa semana minha agenda estava muito corrida, voltei de férias. Eu não tive tempo para jejuar e orar, sabe, para ler a Bíblia. Então, me dá aí umas 2 semanas para eu botar minha vida espiritual em dia. Daí eu venho com a resposta para você. Foi assim que José fez? Ele tinha 2 semanas para se preparar, fazer um jejum. Deu, agora tem que jejuar. Vou jejuar. Vou ler a Bíblia toda em 2 dias agora. Eu não li por 10 anos, agora vou ler em 2 dias. Faraó tem um sonho, Deus fala com o teu servo. Amados, vocês têm que estar sempre pronto. Hoje pode ser a sua oportunidade. Você tem que estar o que? Pronto. Não é amanhã. Mas de repente você tem os seus negócios tudo em ordem. Quantos empresários tem aqui? Quantos empresários, quantos profissionais liberais? Talvez amanhã alguém chega para você: Ronaldo, eu quero comprar as tuas empresas. Eu te dou 500 mil reais pelas tuas 2 empresas.
Mas sabe, eu tenho que ver se ela está em ordem, eu não sei, eu tenho que acertar isso, acertar aquilo. Assim, Ah, não, então deixa. Mas se ele disser, não, está tudo em ordem, pode comprar, eu topo. Tu vende por 500 mil? Vai dizer, pergunta para o teu sócio se ele não vende. Mas esteja sempre pronto. Pronto. Não deixe para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. Você quer que os sonhos de Deus na sua vida se tornem realidade? É em um dia. Você tem que estar pronto. José se tornou governador do Egito, de prisioneiro a governador em um dia, porque ele estava pronto. Aquilo que ele tinha que fazer, ele estava fazendo, mesmo sem ninguém cobrar dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui, depois eu volto. Amado, se você quer ser alguém na vida, aprenda a fazer as coisas sem ninguém cobrar nada de você. Pessoas dizem, sabe essa época de grupo familiar, não tem ninguém que cobra nada da gente, se a gente está orando, daí a gente relaxa. Você quer crescer em Deus? Aleluia. Mas José cresceu porque ele aprendeu com os sonhos, que os sonhos abençoam outras pessoas. Ele pensava que o sonho dele era para abençoar ele mesmo. Você quer ter sonhos que sejam grandiosos? Estes sonhos precisam abençoar outras pessoas. Abençoar outras pessoas. Abençoar outras pessoas. Aquilo que Deus deu para você é para abençoar outras pessoas. É interessante perceber que José ele teve um sonho. E aí, passado algum tempo, passado 11 anos, 2 pessoas têm um sonho no cárcere. E ele interpreta os sonhos, Deus dá a interpretação para ele. E no final ele diz, lembre a Faraó que eu estou injustiçado aqui no cárcere. E as pessoas esqueceram dele. Talvez ele foi uma das maiores decepções de Faraó, de José. Cara, eu ajudei o cara foi restabelecido como copeiro e não me ajudou. Não espere em pessoas, amados, espere em Deus. Ele tentou a justiça com os próprios meios. Mas chegou uma vez, passado 2 anos, a Bíblia diz, que Faraó teve um sonho. Faraó tem um sonho, ele interpreta o sonho, dá um conselho para Faraó, e eu acho tremendo o que ele diz: Faraó, procure alguém sábio para cuidar desse negócio. O que José mostra? Procure alguém. Ele podia ter aproveitado e falado acerca da sua injustiça, da sua condição, não fez absolutamente nada. Ele só foi na presença de Faraó e serviu a Faraó, deu um excelente conselho e disse: Faraó, procure alguém, e ele sai de cena. O que ele estava fazendo? Servindo. Não buscando a justiça própria, não buscando a autopromoção. Deixa Deus fazer. E o que é tremendo é que em um dia, Faraó diz: eu vou encontrar alguém mais sábio que você? Venha. Mas os caminhos de Deus são melhores que os nossos caminhos. Qual foi o divisor de águas da vida de Faraó? Da vida de José, desculpe. José teve um divisor de águas, 2 divisores de águas. Quando ele teve os seus filhos, o primeiro filho, a Bíblia diz que o primeiro filho dele, em Gênesis 41, versículo 51, esse filho demonstra o divisor de água deles, a história dele. O que mudou a vida dele? Gênesis 41, 51. Ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ele chamou o primogênito Manassés porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Você quer os sonhos de Deus, os teus sonhos se cumpram na sua vida? Quantos querem isso?
esqueça o seu passado. Você só vai alcançar os seus sonhos se você abandonar o seu passado. Esquecê-lo. Mas como assim, pastor? Mano, joga as suas decepções embora. Perdoe quem você precisa perdoar. Jogue as mágoas no lixo. Esqueça. Deixe o passado no passado. Enquanto eu e você gastarmos energia no passado, você não vai ter força para cumprir o seu futuro, os sonhos no seu futuro. Você recebe essa palavra? Passado no passado. Ah, mas eu sofri, eu me decepcionei, eu fiz isso, aquele praticaram isso contra mim. Deixe o passado no seu passado. Enquanto você ficar preso no seu passado, você não vai usufruir do seu futuro. Ah, mas um dia fulano fez isso contra mim, e isso e aquilo. Esqueça, perdoe, vá para frente. Amado, esqueça. Esqueça. Chega uma hora na vida que você diz, eu preciso viver o meu futuro, o meu presente e olhar para o meu futuro. Então esqueça o passado. Ah, mas eu tive uma infância difícil, pastor. Eu também. Esqueça o seu passado. Esqueça. Olhe para frente. Deixe Deus curar as feridas do seu coração. Ah, mas eu não consigo. Em Deus você consegue. Mas não sei quantos anos José levou para perdoar os seus irmãos. E o que é tremendo, amados, era essencial José perdoar os seus irmãos, deixar o passado no passado, porque Deus tornou ele governador do Egito, exatamente para salvar os seus irmãos. Se José tivesse guardado amargura no seu coração, ele teria dado vingança aos seus irmãos, deixado eles na cadeia apodrecendo, e não vendido alimento, dado alimento para eles. Se você resolver bem o seu passado, você vai conseguir viver bem o seu futuro. Resolva o seu passado. Manassés, deixe o passado para o passado. O segundo nome do seu segundo filho, versículo 52. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amados, a estrada de sofrimento de José se transformou o palco da sua vitória. Aleluia. Mas a sua estrada de sofrimento, de dor, às vezes de angústia, de provação, Deus quer transformar isso no palco da sua vitória. Ele vai transformar isso num palco de vitória. Saiba disso. Tudo aquilo mas que o diabo está tentando afrontar contra você, isso vai ser usado em favor de você para te glorificar. Em segundo lugar, tudo aquilo que Deus usa para eu e você estivermos aptos para os sonhos, Deus vai te fazer prosperar, abundar, florescer nos projetos de Deus para a sua vida. Quantos desejam isso? E agora, qual é o grande diferencial da vida de José? E eu quero estar encerrando. O grande diferencial da vida de José. Talvez você até aqui não pegou absolutamente nada. Agora preste atenção nisso. O grande diferencial da vida de José era Safenate Paneia. O nome Safenate Paneia significa tesouro com repouso glorioso. Havia algo glorioso sobre a vida de José. Havia uma glória sobre a vida de José. Olha só o que diz Gênesis 41, versículo 37. Depois que José interpreta o sonho a Faraó, dá alguns conselhos, Deus diz a José, 41, 37. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó aos seus servos, poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Disse, pois, Faraó,
Porquanto Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete, o anel selo, e pô-lo na mão de José, vestiu-o de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Aleluia. Num dia, diga um dia. Um dia. Por que José foi reconhecido como um homem sábio e criterioso? Por quê? Porque sobre ele havia o Espírito de Deus. Por que José se tornou rico e poderoso? Pela sua habilidade? Porque sobre ele estava o Espírito de Deus. Porque como José realizou o seu sonho? Porque sobre ele estava o Espírito de Deus. Porque José salvou da morte uma multidão, uma nação inteira, ele salvou da morte. Por quê? Sobre ele estava o Espírito de Deus. O que tornou os sonhos de José realidade é que ele estava cheio do Espírito de Deus. Havia uma glória, a glória de Deus estava sobre a vida dele. As pessoas reconheciam que sobre ele estava a glória de Deus. E os ímpios, você vai governar sobre a nossa vida. Por quê? Porque sobre a sua vida está o Espírito de Deus. O único meio de você cumprir os seus sonhos de uma forma gloriosa é sendo cheio do Espírito de Deus. Você recebe essa palavra? Tenha um tesouro glorioso sobre a sua vida. Ela diz assim como foi com José. Um processo longo no meio do processo, mas curto ao se depararmos com toda a vida dele. Ele aprendeu a ser governado pelo Espírito de Deus. E a sua vida foi extraordinária. A Bíblia diz, amados, que nada no Egito se fazia sem a permissão de Faraó. Nada. E o que é mais tremendo, você deseja salvar a sua família? Quantos desejam isso? Nós temos falado, Senhor, nós queremos a nossa família neste ano. José salvou toda a sua casa, seus pais, todos os seus irmãos, sobrinhos, noras, salvou todos eles. A Bíblia diz que José trouxe eles para morar perto dele, e deu alimento, deu terra, deu trabalho. Por quê? Porque ele foi cheio do Espírito de Deus. Você quer salvar a sua família? Seja cheio do Espírito de Deus. Permita Ele conduzir você nesse processo. Aprenda a servir os outros. Queira crescer, não para si mesmo, mas para servir os outros. E aí, amados, Deus vai te fazer prosperar. E a minha oração nesse tempo para a minha vida e para a sua vida é: Espírito Santo, toma o controle. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Esse texto que lemos fala do amor do Deus Criador pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva de Deus a todo ser humano, que é Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a vida eterna, fala sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. Eu Te recebo como meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma.